Olá, meus amores, mais uma aulinha. Como prometido, agora a gente vai falar sobre tecidos vegetais, tá? Começando com diversidade vegetal 1. Como eu disse na outra aula, essas aulas de tecidos vegetais, elas são separadas em dois grupos, que a gente vai ver com calma aqui agora. E nesses dois grupos eu tenho mais dois grupos de plantas inseridos dentro de cada desses grupos. E hoje a gente vai falar de dois grandes grupos muito importantes. A gente vai entender a fisiologia reprodutiva, que é a coisa que mais cai, o assunto que mais cai nas provas e nos vestibulares. Então, se atentem principalmente a essa parte de reprodução dos vegetais. Tá? Hoje a gente vai falar sobre briófitas e pteridófitas. Né? O nome parece estranho, mas briófitas são musgos. Esses musgozinhos que a gente vê na rua, né? Na floresta a gente vê muito em ambientes mais úmidos. Tá? E pteridófitas é o grupo das samambaias. A gente vai ver que tem diferenças, parece que não. Parece que é tudo planta, né? É tudo planta, mas a gente tem algumas diferenças de plantas para plantas e a gente vai ver agora. Show de bola? Então deixa eu compartilhar aqui minha aulinha com você, já está gravando, né? Deixa eu compartilhar aqui então um slide. Bom, primeiramente, a gente vai entender como que as plantas colonizaram o ambiente terrestre. Aliás, a gente está entrando agora na parte macroscópica da biologia. Né? A gente estava vendo vírus, bactérias, fungos, protozoários, né? Só seres que a gente não conseguia enxergar a olho nu, muitos deles, a maioria deles. Né? Só algas que não. Algas a gente já consegue enxergar a olho nu. Mas a grande maioria desses grupos de seres vivos a gente não consegue enxergar. A partir de agora, a gente vai estudar plantas e vai estudar animais, né? Ou seja, organismos que a gente já consegue visualizar macroscopicamente. Show de bola? E como os outros seres vivos, eles tiveram que se adaptar ao ambiente terrestre. Eu mostrei para vocês nas aulas de origem da vida que a vida começou aonde? Começou no ambiente aquático, mais especificamente nos mares, tá? Então, todos os seres vivos evoluíram, tiveram que se adaptar a novos ambientes. Um desses ambientes é o ambiente terrestre. Tá? Então, as plantas tiveram que sair da água, assim como todos os vertebrados tetrápodas, né, incluindo nós, répteis, anfíbios e aves, né, nós tivemos ancestrais que viveram na água, saíram dessa água e foram se adaptando ao ambiente terrestre. As plantas a mesma coisa. Né? Elas saíram da água e habitaram o ambiente terrestre, ou seja, elas têm um ancestral que viveu no ambiente aquático. Pois bem, qual é esse ancestral das plantas? Bom, a gente tem evidências, né, genéticas em algumas estruturas que mostram que algas do grupo das clorófitas, né, das algas verdes, são os ancestrais mais próximos, né, das plantas terrestres. São os ancestrais mais próximos dessa transição da água para o ambiente terrestre, né, que as plantas evoluíram e se adaptaram aí. Tá? Então, o que diz, quais evidências mostram que as plantas possuem um ancestral em comum próximo com as algas, tá? Com as algas verdes? Bom, a parede celular das duas é composta por celulose, então tanto plantas e algas verdes possuem parede celular composta por celulose, já é uma evidência. Os cloroplastos possuem clorofila A e B, coisa que é diferente nas algas, nas rodopícias e nas algas pardas, que eu mostrei para vocês, e a reserva energética é composta por amido, tá? Coisa que também é diferente nos outros grupos de algas. Então, isso mostra que plantas terrestres e algas possuíram um ancestral, têm um ancestral em comum muito próximo
esse ancestral ele veio da água, beleza? Show de bola? E também evidências, né? Isso comprova mesmo, evidências genéticas, né? Então a gente pega o DNA de uma alga, pega o DNA de uma planta terrestre e vê que eles são muito parecidos, né? Isso mostra que eles têm um ancestral em comum muito próximo, igual o nosso DNA. Ele é 99,9% igual, né, ao DNA de um outro primata qualquer, né, de um chimpanzé. Beleza? Show de bola, meus amigos. Então, entendido isso aqui, a gente vai entrar em outro assunto que eu falei com vocês na semana passada, não, na semana retrasada, quando eu estava falando sobre as algas, né? Não, acho que na semana passada a gente terminou algas, né? Então eu falei com vocês que as algas, elas tinham um processo denominado, um ciclo de vida denominado de alternância de gerações. O que é isso? Eu expliquei lá, mas eu explico de novo aqui. Tá? Que as plantas também têm esse ciclo de vida, denominado alternância de gerações. O que é isso? Eu tenho um indivíduo 2N, ou seja, diploide, que possui o número total de cromossomos, e eu tenho, no mesmo indivíduo, ele tem uma outra fase de vida chamada de gametófito, que ele é N, tá? Ele é N, ele possui metade do número total de cromossomos daquela espécie, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui uma samambaia, e a samambaia, o mesmo indivíduo dessa samambaia, ele tem uma fase esporófita, tá? Que essa fase esporófita, olha o nome, produz o quê? Produz esporos, tá? E ele é diploide. Essa fase de vida desse indivíduo é diploide. Possui 2N, número total de cromossomos, tá? Ele produz esporos através de meiose, né? E esses esporos, quando eles caírem na Terra, eles vão germinar em um outro indivíduo. Tá? Um outro indivíduo não. Ele é o mesmo indivíduo, mas em fase diferente. E essa outra fase a gente chama de gametófito. Olha o nome, o gametófito produz o quê? Produz gametas. E esse gametófito, ele é haploide, ele é N, ele possui metade do número de cromossomos. Então, entenderam essa alternância de gerações? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Como eu disse, a gente possui dois grandes grupos de plantas. Então, de todas as plantas terrestres que a gente vê aqui, né, no nosso ambiente terrestre, a gente tem dois grandes grupos, que é muito fácil de entender. Um grupo é de plantas que não possuem sementes, então não produzem sementes, tá? E um outro grupo que produzem, de plantas que produzem sementes. Esse grupo que não produzem sementes, né? Esse grupo que não produz sementes é chamado de criptógamas, plantas criptógamas, né? Plantas sem sementes. E o outro grupo que possui sementes é chamada de fanerógamas. Então, fanerógamas é o grupo de plantas que produzem sementes. Criptógamas é o grupo de plantas que não produzem sementes. Show? E a gente hoje vai falar das criptógamas. Na semana que vem, a gente vai falar das fanerógamas. Mas hoje, a gente vai falar das plantas sem sementes, tá? As briófitas e as pteridófitas. Então, começar falando das briófitas. Quem são as briófitas? Bom, eu tenho aqui no grupo das briófitas as hepáticas, que é comum de ver. Aqui no nosso ambiente de cidade, né? A gente não costuma ver muito, mas se você for para uma floresta da Tijuca, por exemplo, você vai ver muita hepática, tá? Muita hepática. Ela tem esse nome porque ela parece um fígadozinho mesmo, né? Então tem esse nome de hepática. E os antóceros também está incluído nesse grupo das briófitas, tá? Os antóceros é um pouco mais difícil de ver, eu particularmente nunca vi numa floresta. Mas os musgos são os esse grupo que está incluído nas briófitas, que é o mais comum, é o mais conhecido,
tá? A gente vê em todo lugar, a gente vê embaixo da nossa caixa d'água, onde tem água, né? Onde tem um ambiente mais úmido, ele está, né? Nas florestas a gente vê muito, que é a floresta mais úmida, né? A gente vê muito musgo, né? No solo, no tronco de árvore, tá? Essas são as briófitas, beleza? Característica das briófitas. Então, ela é criptógama, ela não produz semente, então você nunca vai ver uma semente de musgo, de briófita. Elas são avasculares e aí é bastante interessante porque difere das outras, tá? Todas as outras, todos os outros grupos de plantas que nós vamos ver posteriormente, elas possuem vasos condutores, tá? É o xilema, que é para conduzir água e sais minerais na planta, e o floema, que conduz carboidratos, né? Substâncias orgânicas. Nas briófitas, elas não possuem vasos condutores. Elas não possuem xilema e floema, então elas são avasculares. Então, Dani, você pode me perguntar, Dani, mas espera aí, como que essa água chega da raiz das briófitas até o ápice dela? Como que essa água chega? Como que os carboidratos, as substâncias orgânicas chegam? Por osmose, por difusão, tá? Então, por isso que essas briófitas, elas são bem pequenas. Elas possuem um tamanho bem diminuto, porque elas não possuem vasos condutores para levar essa água e essas substâncias, esses nutrientes orgânicos de maneira eficaz, né? Agora, plantas como a sequoia, né? Árvores muito grandes, elas precisam ter vários vasos condutores, xilema e floema, que vai levar essa água, esses sais minerais, essas substâncias orgânicas de maneira eficaz em toda a planta. Como as briófitas não possuem isso, elas têm esse tamanho diminuto, tá? Então a água e as outras substâncias é transportada por osmose por difusão. Outra característica importante, vocês já entenderam a diferença de esporófito e gametófito. Então, uma outra característica importante que você não vai ver nos outros grupos é que o gametófito aqui nas briófitas é dominante, né? É como se os nossos órgãos reprodutores fossem a parte dominante da nossa vida, né? Então, o nosso testículo nos homens e o ovário nas mulheres fossem a parte dominante. Eu sei que é bem louco isso, mas para que vocês entendam. Nas briófitas, o gametófito, a estrutura que produz gametas, é a parte dominante. Então, o musgozinho que você está vendo aqui, ó, ele é o gametófito desse musgo, né? É ele que produz gametas. Então, essa estrutura que vocês veem, essa fase do musgo, ela é N, ela é haploide, ela possui metade do número de cromossomos. Pô, Dani, mas quem é esporófito aqui nos musgos? Vocês vão ver. Vocês vão ver uma estrutura bem pequenininha, que você não consegue enxergar assim muito bem, tá? Só com o olho mais apurado, às vezes com uma lupa que você consegue enxergar, mas essa fase esporófita tá lá. Mas você não observa de repente porque é muito pequeno, tá? Habita locais úmidos, né? São epífitas, ou seja, vivem sobre algumas plantas, né? Mas sem prejudicá-las. Então é muito comum a gente ver musgo e outras briófitas em tronco de árvores. E possui estruturas primitivas, então não tem nem raiz. Eu falei aqui que ela tinha raiz, mas ela não tem nem raiz. Não tem caule verdadeiro, não tem raiz verdadeira, não tem caule verdadeiro. É uma planta bem primitiva, é uma planta que ainda está em transição da água para o ambiente terrestre. E essas estruturas, por exemplo, a raiz das briófitas é chamada de rizóide, não é uma raiz verdadeira. A folha é chamada de filóide, não é uma folha verdadeira. E o caule é chamado de cauloide, não é um caule verdadeiro. Tá? E os exemplos são os musgos, as hepáticas e os antóceros. Showzaço? Showzaço? Agora vamos ver a parte mais importante e a principal, é a que mais é cobrada nas provas de vestibulares, que é a reprodução desses grupos. Então, o que cair nos vestibulares vai ser parte reprodutiva desses grupos, então peço que vocês tenham bastante atenção. Bom,
Olha aqui, gente, o que eu falei com vocês. Então, a gente tem o gametófito, né, que é essa estruturazinha do musgo que a gente vê macroscopicamente. E a gente tem, ó, uma estrutura bem pequena, bem diminuta, tá? Que é o esporófito do meu musgo. Tá? Então, de repente, você nunca viu essa estrutura aqui porque você nunca parou para pensar, você não tinha conhecimento dela e não parou para observar muito bem. Mas agora, sempre que você vê um musgozinho, tenta olhar com o olho mais apurado, que de repente você vai ver essa estruturazinha aqui. Essa estrutura é o esporófito do meu musgo, então ele é 2N. Ele é diploide, ele possui o número total de cromossomos. O esporófito produz o quê? Esporos. Então, olha aqui, ó, eu tenho um gametófito com esporos, o esporófito em cima, que vai produzir nessa estrutura aqui, o esporângio, vários esporos. Olha só, ó, nessa eu tenho aqui a seta do meu esporófito e eu tenho a cápsula do esporângio. Ali acontece a meiose, né? Então algumas células vão sofrer meiose, né? E vão dar origem a esporos. Essa cápsula ela se rompe e joga esporos no ambiente. Então, pelo vento, esses esporos eles são levados para o ambiente. Quando esses esporos do esporófito dos musgos caem em um solo fértil, né, um solo com boa água, com bom nutriente, né, ele vai gerar uma estrutura M já, ó, porque provém do esporo e o esporo sofreu meiose. É uma estrutura N que é chamada de protonema, tá? É uma estruturazinha que ela vai crescendo, vai se desenvolvendo e olha, opa, se desenvolve no meu gametófito. Então aqui, ó, eu tenho gametófitos, né? Os musgozinhos que são masculinos e femininos. Percebe que ele é N, ó, porque ele veio da germinação do esporo, tá? Que sofreu meiose lá no meu esporófito. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho aqui o meu gametófito desenvolvendo, tenho um gametófito feminino e tenho um gametófito masculino. Aqui em cima no ápice, ó, o gametófito masculino, ele tem uma estrutura chamada de é uma estrutura chamada de anterídeo. Anterídeo, beleza? E no meu gametófito feminino, no ápice, também eu tenho uma estrutura chamada de arquigônio, tá? O gametófito produz o quê, gente? Gametas, tá? Então essas estruturas, o anterídeo no gametófito masculino e o arquigônio no gametófito feminino, são as estruturas que vão produzir os gametas, tá? Os anterídeos produzem anterosóides, que é como se fosse o espermatozoide, tá? Possuem até flagelo. E o arquegônio, ele vai produzir uma oosfera, tá? Que é um gametófito feminino, um gameta feminino, beleza? Gametófito não, é um gameta feminino e o anterosóide é o gameta masculino do meu musgo, tá? Então, ó, quando eu tenho água, por isso que, gente, os musgos, as briófitas, precisam de água. Por isso que elas só habitam locais muito úmidos, com muita água. Por quê? Porque elas precisam de água para o processo de fecundação. Elas precisam de água para se reproduzir. Por que, Dani? Porque é ali na água que o anterosóide ele vai nadar até a oosfera, como vocês podem ver aqui no slide, ó. Vários anterosóides que são produzidos pelo anterídeo no meu gametófito masculino, tá? Eles vão nadar pela água até a miosfera. Chegou aqui na osfera, no arquegônio, fecundou e eu vou gerar aqui no ápice, ó, no meu gametófito feminino, a estrutura que é o meu esporófito da minha briófita, o esporófito do meu musgo, beleza? E aí o ciclo ele vai continuar. Então, show de bola? Interessante saber aqui que nas briófitas, a fase dominante é o gametófito,
tá? Gametófito produz o quê? Os gametas, gameta masculino, anterozoide, gameta feminino, oosfera. Eu preciso de água para que os anterozoides nadem até a oosfera, chegou até a oosfera, fecundou, e eu tenho a geração do meu, a germinação do meu esporófito. O esporófito vai fazer meiose, vai produzir esporos e o ciclo continua. Show de bola? Entendido isso aqui? É importante essas correlações, que essas diferenças e essas correlações podem cair nos vestibulares, tá? Bom, as biófitas têm uma importância porque em um artigo foi visto que elas podem ter influenciado na temperatura do planeta e pode ter provocado o período que a gente chama de era glacial, tá? E por quê que elas diminuíram a temperatura do planeta? Já falei para vocês que na nossa atmosfera existem alguns gases e alguns desses gases absorvem muito calor, né? São os gases do efeito estufa, lembra? Um desses gases são o gás carbônico, tá? Então, o gás carbônico é um gás que ele mantém a temperatura ali, né? Ele absorve muita temperatura e ele é um gás de efeito estufa por causa disso. Como essas briófitas captam para fazer fotossíntese, captam muito gás carbônico, elas tiraram o gás carbônico da atmosfera. Tirando o gás carbônico da atmosfera, foram o quê? Resfriando a temperatura do planeta e podem, tá? Isso podem ter provocado a diminuição da temperatura, gerando o período glacial, que a gente chama de glaciação. Show de bola? Então, a gente viu briófitas. Vamos dar uma olhada aqui agora nas pteridófitas, tá? Deixa eu só tomar um pouquinho d'água, que depois de 2 horas falando, a minha garganta já está seca. Filha, tem que pegar uma por gentileza? Tomar um pouquinho d'água aqui, gente, e a gente continua, porque senão tem que forçar e aí dá ruim. Amanhã eu tô ruim, tá? Então, olha só, a gente falou das briófitas e agora a gente vai falar, obrigado, irmão. A gente vai falar agora das pteridófitas, né? A gente tem um grande grupo, que é o grupo das pteridófitas, e o membro mais conhecido são as samambaias, né? Então, as samambaias faz parte desse grupo das pteridófitas. Não só as samambaias, mas também a gente tem algumas plantas que também são conhecidas. A cavalinha, a avenca, tá? Todas elas são pteridófitas. Elas têm algumas características que incluem elas nesse grande grupo. Bom, quais são essas características? Primeiro, as pteridófitas são as primeiras plantas a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Por quê, gente? Isso porque elas já são vasculares. Lembra que as briófitas são avasculares? Não possuem vasos condutores, xilema para transportar água e sais minerais e floema para transportar substâncias orgânicas e nutrientes. Aqui nas pteridófitas, esses vasos condutores já aparecem. Então, elas são plantas vasculares. São plantas vasculares. Possuem aqui já, ó, xilema e floema, tá? E está no grupo das traqueóficas, assim como as angiospermas e as gimnospermas que a gente vai ver mais para frente. Beleza? Então, ó, elas já possuem vasos condutores e por isso elas podem crescer muito mais do que uma briófita, tá? Processo de transporte de água, sais minerais e nutrientes é muito mais eficaz. Show? Então, ó, mas elas ainda não possuem sementes, assim como as briófitas, e por isso estão inseridas no grupo das criptógamas, elas não produzem semente. Então, elas não se reproduzem
através da germinação de sementes, tá? A gente ainda tem a formação de esporos. Show? São os primeiros vegetais a apresentar raízes, folhas e caules verdadeiros. A gente viu que em briófitas a gente tem rizóides, filóides e cauloides, que são estruturas que não são verdadeiras, né? São dependentes da água para a reprodução ainda. Então, também se parece muito com as briófitas nesse ponto, porque elas dependem ainda muito da água para a reprodução. A gente vai ver que plantas com flores, as angiospermas, né, a gente tem cactos. Cactus é uma angiosperma. Cacto vive aonde? No deserto, né? Ambiente com muita pouca água, tá? Em locais com muita pouca umidade, porque elas não dependem de água para a reprodução. Elas precisam sim de água para fazer fotossíntese, mas aí ela faz algumas particularidades, alguns processos que vão fazer ela ficar menos dependente da água para a fotossíntese. Mas para a reprodução ela não precisa. Ela não precisa de água para se reproduzir. Já as briófitas precisam sim. Por quê? Porque os anterozoides, que são os gametas, eles precisam nadar até a oosfera, que é o gameta feminino. Né? Anterozoide masculino e oosfera feminino. Nas pteridófitas acontece também a mesma coisa. Como elas precisam produzir esporos, elas vão produzir gametas. E esses gametas vão gerar... os esporos vão gerar gametófitos. E esses gametófitos vão produzir gametas. E esses gametas, né, o gameta masculino, ele ainda é flagelado. Então ele precisa nadar até a oosfera. Como ele precisa nadar até a oosfera para fecundar, então ele precisa de água para reprodução ainda. Tá? Produzem matéria orgânica por fotossíntese, né, como toda planta. Aqui a gente também tem uma diferença lá da briófita. Ó. Lembra que na briófita o gametófito é a fase dominante? Nas pteridófitas não. O esporófito é a fase dominante e o gametófito é nutricionalmente dependente dele, tá? Independente dele. Como a gente vai ver agora, aqui nesse ciclo de vida e na reprodução das pteridófitas. Então a gente tem aqui, ó, a samambaia, que é o nosso esporófito, tá? Então a samambaia que a gente vê bonitona é a fase que a gente chama de esporófito. Ele é 2N, né? Diploide, possui número total de cromossomos. Show? Quando o esporófito, gente, ele está maduro, tá? Para se reproduzir, ele produz aqui algumas estruturas que são chamadas de esporângios, né? Esporófito produz esporos. Esporângio é a estrutura que vai produzir esses esporos, né? Por meiose, tá? Esses esporângios, eles ficam na parte abaxial da folha, na parte de baixo da folha. Não sei se alguém já teve samambaia. Vovó gosta muito de ter samambaia, né? Então, se vocês puderem observar isso, observe. Na parte de baixo das samambaias, vocês vão ver esses esporângios, umas estruturas pretas, né, com uma coloração mais escuras, que são chamadas de soros. Esses soros são os esporângios das samambaias que produzem esporos por meiose, tá? Então esses esporos vão ser produzidos, né? Vão cair em um solo fértil através da dispersão por vento mesmo, né? Então o esporo, né, N, quando ele cai no solo, ele vai gerar um gametófito, tá? O gametófito que é N, que ele foi gerado através do esporo, tá? Esse gametófito aqui, ó, da minha samambaia, ele vai gerar o que o gametófito gera? Gera gametas. Então, o gametófito da minha samambaia vai gerar gametas. Esse gametófito da samambaia, ele tem uma parte masculina, que é o anterídeo, olha só, e tem uma outra parte feminina, que é o arquegônio. O anterídeo vai produzir anterosóides, assim como lá nas briófitas.
e o arquegônio vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino. Anterozoide, gameta masculino e oosfera, gameta feminino. Assim como lá nas briófitas, tá? E eu também preciso de água para fecundação, porque o anterozoide ele vai nadar até a minha oosfera, vai acontecer a fecundação, uma célula N com outra célula N, célula gera um zigoto 2N, que vai germinar num esporófito jovem até ele virar adulto, né, madurecer, gerar mais esporos, né, e continuar o meu ciclo de vida da minha pteridófita. Então aqui, ó, eu tenho algumas diferenças lá para a briófita, mas na parte reprodutiva elas são bem parecidas, porque as duas precisam de água para a reprodução, tá? Uma importância econômica e ecológica das pteridófitas é que são elas que produziram carvão, né, que foi muito utilizado na Revolução Industrial, lá do século XVIII, né, XIX. Na Revolução Industrial utilizou-se muito carvão para dar energia às máquinas, né, as máquinas a vapor. Esse carvão ele foi produzido através de pteridófitas mortas, né? As pteridófitas, elas foram as plantas dominantes do período carbonífero, né? E no momento que elas sofreram decomposição, elas se transformaram em carvão, e esse carvão, né, foi utilizado milhões de anos depois, no período da Revolução Industrial, para alavancar, né, as máquinas a vapores e alavancar a Revolução Industrial. Então, importante também saber disso. Bom, gente, a gente está encerrando também essa parte da aula, tá? A diversidade vegetal não foi dada, a gente aprendeu algumas particularidades das criptógamas, plantas sem semente, briófitas e pteridófitas. Se atentem à diferença das duas, né? E se atentem ao processo de reprodução, que é o que mais cai. Show? Na semana que vem, nós vamos falar sobre as fanerógamas, que são as plantas com semente, as gimnospermas e as angiospermas, que são as plantas que produzem flores. Show? Um beijo, um abraço, obrigado pela atenção.